Essa onda de absolutização de identidades grupais e de sacralização desses mesmos grupos, todos supostamente oprimidos pela civilização ocidental e a sociedade capitalista. A primeira afirmação: raras vezes na história política e social recente do planeta, um movimento ocidental, partindo de causas fundamentalmente justas, terá se perdido e se pervertido tanto pelos descaminhos da fraude, da trapaça, da ignorância, da violência e do autoritarismo. A segunda afirmação, que nos toca ainda mais de perto: não teremos como construir um futuro coletivo comum com base no fragmentarismo, na guetificação, no neorracismo e no neossegregacionismo que caracterizam ostensivamente a praxis multicultural identitarista, hoje ideologia dominante, tanto no establishment político-acadêmico quanto no establishment midiático empresarial. Em tela, nesse caso, A Negação da Nação. Quando lancei meu primeiro livro de crítica e de alerta a propósito do identitarismo, também o historiador carioca José Roberto Pinto de Góes, num pequeno artigo de jornal, avisava, aspas, o Brasil pode vir a se tornar um país dividido entre negros e brancos, sim, trocando a valorização da mestiçagem pelo orgulho racial. Mas isso só poderá acontecer à custa de muita desinformação sobre o nosso passado, fecha aspas. Sobre o nosso passado e sobre o nosso presente, acrescento. A menos que os mestiços brasileiros, que formam a imensa maioria da população do país, se assumam como tais, o que é cada vez mais difícil. No começo deste século, o sociólogo identitarista Antônio Sérgio Guimarães dizia que, pelos simples fatos de pretos serem socialmente estigmatizados, mestiços brasileiros jamais se diriam negros. Respondi na época que diriam sim, desde que houvesse vantagens objetivas, emprego e renda, principalmente, a lei de Gerson iria se impor. E é o que vemos hoje, com patrocínios do poder econômico privado e benesses do poder público, tudo quanto é mestiço corre para se declarar negro, passando a viver assim, com uma identidade de empréstimo. Discurso induzido e reforçado pela mídia, quando vemos em novelas da Globo mestiços quase brancos fazerem discursos inflamados como negros. É a cooptação generalizada. Ser mestiço hoje não dá camisa a ninguém. O negócio é ser negão, mesmo que a pessoa não tenha uma só gota de sangue negro em suas veias. Penso que as coisas vão continuar seguindo esse rumo, pelo menos por um bom tempo. Não só porque o identitarismo acha que tem a verdade absoluta, que todos devem se ajoelhar diante de seus dogmas, que é portador do destino histórico da humanidade, como faz uma combinação terrível de ignorância e sectarismo. É um movimento semiletrado ou produto da ignorância credenciada, que é a ignorância que ostenta crachás de pós-graduação e se mostra, esse movimento, absolutamente impermeável ao diálogo, ao debate público. A postura identitarista, diante de qualquer crítica, é forçar o crítico ao silêncio. É procurar desqualificá-lo, atacá-lo como um machista ou supremacista branco, acusá-lo de lutar apenas por seus próprios interesses e privilégios. Afinal, o identitarismo tem a maquete da sociedade perfeita nas mãos e não vai perder tempo discutindo o assunto com quem pensa diferente. Quem pensa diferente, na verdade, deve sofrer de algum insuperável déficit moral e é inimigo da felicidade humana. E o argumento é então substituído pelo insulto. O debate cede lugar a um neomacartismo, com seus cancelamentos e linchamentos virtuais, quando milícias militantes silenciam todo e qualquer dissenso, perseguindo, destruindo reputações e carreiras, etc. Ao lado disso,
Eles dispõem de um leque de expedientes igualmente ditatoriais, ferramentas de combate disfarçadas de conceitos, todos devidamente copiados da matriz estadunidense e aqui apresentado como coisas originais, a exemplo de lugar de fala, racismo estrutural, outras epistemologias, etc. Recuso tudo isso, assentando sempre minha posição em solo histórico e socioantropológico e politicamente no campo da esquerda democrática, hoje superminoritária, praticamente asfixiada pelo identitarismo hegemônico e acusada de fazer o jogo da direita, como se dizia nos velhos tempos do stalinismo. Mas o combate é difícil porque hoje, de fato, vivemos nesse campo sob a ditadura do pensamento único, principalmente depois que o discurso inicialmente contestador das minorias foi abraçado pelas classes dominantes e dirigentes, entre cujas frações devemos incluir a elite midiática. De modo que há tempos nos Estados Unidos e mais recentemente no Brasil, o identitarismo é o discurso do poder, como se vê hoje no novo governo lulopetista. É o discurso da burguesia, do Itaú Unibanco, do Magazine Luiza, da Natura. É o discurso da grande mídia, capitaneada pela Rede Globo e pela Folha de São Paulo. Enfim, o identitarismo é o novo cânone.